E na véspera de um dos jogos mais importantes da temporada, eis que a gente recebe novamente a notícia de que o Vasco vai ter desfalque por causa de contusão. 2 jogadores contundidos, e não é só por essa rodada, só por essa semana não. É um jogador que vai ficar fora por 5 semanas, ou seja, só vai voltar lá no final da temporada, quando estiver na retinha final da temporada, e outro que nem isso, só volta em 2019. Independente do que você acha da qualidade técnica desses jogadores, é um absurdo ver o Vasco perdendo tantas peças num elenco já fraco qualitativamente. Toda semana o Vasco está perdendo jogador por contusão, não dá para entender e ainda perde das formas mais absurdas. Porque o que é normal? Como que a gente vê contusões mais graves acontecendo? São durante as partidas, né? Quando você realmente entra mais duro, quando o adversário realmente não se preocupa nem um pouco em preservar a saúde do adversário, nesses momentos que você vê as contusões acontecendo, e são contusões aonde? Na parte inferior do corpo, é o cara que ferra o joelho, ferra ali a canela, o pé. No Vasco a gente já viu um monte de jogador sair por causa das contusões mais inusitadas do futebol, porque machucou o ombro, porque quebrou o braço, porque quebrou o dedo, isso jogando, né? Ou então, durante o treino. Quem já viu time perdendo tanto jogador durante o treino? No máximo perder porque sentiu ali a musculatura, uma lesão mais leve, que tira o jogador do time por uma partida, né? Por uma rodada. Agora no Vasco não. O cara treinando, quebra o tornozelo e fica fora pro resto da temporada. Quebra o dedo, fica fora por 2 meses. E isso toda hora, não foi um caso nem 2 que a gente está falando aqui não. Então tem uma coisa muito errada nesse departamento médico do Vasco, alguma coisa muito mal explicada aí, porque não é possível. Realmente o ditado que diz que em casa de ferreiro espeta de pau se faz valer aqui no Vasco, porque quando a gente tem um médico como presidente, é quando o Vasco tem também o pior desempenho no departamento médico na história do clube, porque eu não lembro de nenhum momento, nenhuma temporada em que o Vasco sofreu tanto com lesões. Se você for mais místico, você pode achar que é maldição, que é macumba, que é olho grande, sei lá, alguma explicação dessa. Se você for mais prático, pode botar a culpa aí na incompetência do departamento médico. E se você for só um vascaíno revoltado, você pode botar a culpa nas duas coisas, né? É maldição em cima de incompetência do departamento médico, trazendo essa desgraça toda pro Vasco. Realmente revoltante. Feito o desabafo, vamos começar aí mais um preleção sobre Vasco. Torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, hoje às 8 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco recebe o Bahia em São Januário pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E hoje a partida que é matar ou morrer, é vai ou racha, é vencer ou vencer. Porque se o Vasco não sair com 3 pontos dessa partida de hoje, pode jogar toalha, porque vai ficar muito difícil de evitar esse rebaixamento. Por 2 motivos. Eu acho que tem 2 motivos aí que a gente pode trazer aqui para mostrar que se a gente não conseguir a vitória hoje, vai ficar muito difícil. O primeiro é um que todo mundo vai entender, a questão da tabela, né? Se você for analisar os próximos adversários do Vasco, nenhum vai ser tão fácil de vencer, ou melhor dizendo, não tão complicado, né? Não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro, mas nenhum vai ter tantas condições do Vasco vencer quanto esse de hoje. Porque olha só, a gente tá pegando um adversário que tá na parte de baixo da tabela, tá ali brigando para não cair que nem a gente, que é o Bahia, que tá vindo mal nesse retorno, não tá fazendo uma boa campanha no retorno, tá vindo de uma semana em que eles jogaram, a gente não jogou, então estão vindo com mais desgaste. A gente vai jogar em São Januário, né? O nosso sapão, o nosso caldeirão, o campo onde o nosso aproveitamento é melhor, o único campo onde a gente conseguiu vencer nesse campeonato. Então, quando daqui pra frente que a gente vai conseguir uma partida que reúna todas essas características? Não vai ter mais. No meio da semana, a gente pega o Santos, que é uma equipe muito mais qualificada, em ascensão, e lá no campo deles. Depois, no final de semana, a gente pega o Paraná, que é o lanterna do campeonato, é um time mais fraco, mas jogando fora de casa. A gente nunca conseguiu uma vitória fora de casa nesse campeonato. Depois, na semana que vem, tem clássico contra o Botafogo.
Depois tem jogo em São Januário de novo, mas é contra o Cruzeiro, uma equipe que é uma das melhores da temporada. Então não vai ter jogo fácil mais, sabe? E dentre todos esses jogos difíceis que a gente tem pela frente aí, né, onde a vitória é mais improvável, a gente já tem que conseguir vencer algum deles. A gente tem que tentar vencer aí o Paraná fora de casa, tentar uma vitória num clássico, vencer o Cruzeiro apesar de tudo, tentar aprontar para cima do Santos no Pacaembu, porque se a gente não conseguir uma vitória acima do esperado, não vamos conseguir escapar. Então, se a gente já precisa dessas vitórias mais improváveis, o que dirá das vitórias prováveis, aquelas dentro de casa contra equipes mais fracas? Essas a gente não pode nem pensar em deixar de ganhar. Principalmente se a gente levar em consideração aí o segundo ponto que eu quero levantar, que é o momento do Vasco, né? Em que momento está vindo essa partida aí pro Vasco? A gente está indo aí pro 6º jogo do Alberto Valentim no comando da equipe. Ele não conseguiu vencer até agora, então já passou da hora dele conseguir sua primeira vitória aí. Se não for agora, quando, né? Diante dessas condições da tabela, teve uma semana inteira para treinar, mais de uma semana, porque a gente jogou no sábado e agora só está voltando a jogar na segunda. Então você bota o domingo posterior ao jogo contra o Flamengo para o time descansar, a folga, né? Pega esse domingo agora anterior ao jogo para concentração do time, ainda sobram 6 dias aí para o Alberto Valentim treinar esse time. Nunca mais daqui para frente no campeonato ele vai conseguir tanto tempo para treinar a equipe. Vai até ter outras semanas cheias para treinar, né? Afinal de contas, a gente só está disputando o Campeonato Brasileiro, mas não vai conseguir pegar esses 6 dias seguidos. Então, é a hora da gente ver o time com a cara do Alberto Valentim. Já vimos uma melhora do time no jogo contra o Flamengo, agora é a hora de ver a consolidação desse trabalho do Alberto Valentim. Se não mostrar hoje, amigo, se não mostrar a evolução hoje, se a gente não vir um time organizado, bem construído, consciente do que tem que fazer em campo, dificilmente a gente vai ver daqui para frente. Porque, repito, a gente já está indo aí para o 6º jogo com o Alberto Valentim no comando, né? Ele está vindo de uma semana cheia para treinar, então está chegando ali no limite da paciência, no limite que dá para dar de prazo para um treinador. Se o time não deslanchar agora, aí realmente não vai deslanchar mais. Então, por conta de tudo isso, é que eu acho que o Vasco tem que vencer hoje. Claro, ele tem a obrigação de vencer hoje, e tem que vencer jogando bem, com autoridade. De preferência, além de trazer os 3 pontos para o Vasco, passando para o torcedor também a esperança e a convicção de que quando pegar esses jogos mais difíceis pela frente, vai ter um time capaz de pelo menos fazer uma frente, de pelo menos dar uma esperança de que possa voltar aí com os 3 pontos nas próximas partidas. A gente precisa disso para continuar confiando que o Vasco vai permanecer na primeira divisão. E qual que vai ser aí o elenco, a provável escalação desse time que tem essa difícil missão de manter o Vasco vivo na competição? Porque tem mais um detalhe, né? Se o Vasco vence a partida de hoje, as coisas não ficam mais fáceis para o time, não. Dependendo do resultado aí do jogo contra a Chapecoense, a gente pode vencer e ainda assim permanecer na zona de rebaixamento. Então, a vitória não alivia nada para o Vasco. Agora, não vencer é que vai complicar bastante a coisa pra gente. Então é aquele jogo que o Vasco tem a obrigação de vencer e não tem, assim, margem para erro. E aí, qual que vai ser a provável escalação para enfrentar esse jogo difícil, onde o Vasco não pode nem pensar em errar? O Alberto Valentim, ele não gosta de dar a escalação do time, né? Ele fica aguardando a surpresa para a hora do jogo, e ele sempre inventa uma surpresa diferente, né? Foi o que a gente viu nas últimas partidas, pelo menos. Então a gente não pode ter certeza da confirmação do time, mas a gente já começando a entender a cabeça do treinador aqui, pode conjecturar que time ele vai levar a campo nessa segunda-feira, né? Eu acho, pelo que a gente está vendo aí, que ele está formando o time num 4-4-2, né? Jogando com 3 volantes. Essa formação do meio campo com 3 volantes é uma formação que começou lá com o Valdir, funcionou com o Valdir. Quando o Valentim entrou na equipe, ele tentou mudar, não deu certo, voltou para essa formação. Jogou contra o Vitória já assim, a gente perdeu a partida, mas deu para sentir uma evolução ali. Voltou a repetir a mesma formação, né? O mesmo esquema tático contra o Flamengo, e aí sim a gente já viu uma melhora na produção da equipe. Então tudo leva a crer que ele vai tentar manter essa formação aí, né? Vai ter muita dificuldade, vai ter que mudar bastante o time, porque conseguiu a proeza de perder 3 volantes de uma semana para outra, né? Não, a culpa não é da Valentim, obviamente, mas a gente conseguiu perder 3 volantes por contusão de uma rodada para outra, e aí vai faltar até volante no elenco para ele conseguir manter o esquema com 3 volantes.
Mas eu acho que, por mais que ele escale um meia, um jogador de outra posição ali, ele vai ter que meio que tentar cumprir a função que um volante cumpriria. Mas vamos deixar de conversa aqui, vamos falar então qual que deve ser essa escalação. No gol, Martin Silva aí, não tem dúvida nenhuma, né? Martin Silva, que depois do jogo contra o Flamengo, eu vi muita gente falando, e aí, cadê a galera criticando o Martin Silva? Cadê? Todo mundo sumiu? Como se o Martin Silva tivesse feito um partidaço contra o Flamengo. Eu acho engraçado como o Martin Silva desperta aí emoções que ou ele é terrível, tá afundando o time, ou ele é o ídolo maior da torcida. Eu acho engraçado, porque eu não achei que ele fez uma partida excelente contra o Flamengo. Do mesmo jeito que eu nunca defendi aqui a barração do Martin Silva, nunca achei que ele era um ponto fraco da equipe, por mais que ele tenha vindo de uma má fase e tenha falhado em alguns gols realmente, também não achei que contra o Flamengo ele fechou o gol que nem uma galera tá defendendo, né? Não falhou, fez ali, quando as bolas chegaram com dificuldade, ele fez defesas interessantes, mas não chegou a fazer nenhuma defesaça, fechar o gol. A gente não pode falar que o Vasco só empatou porque o Martin Silva fez aquela defesa. Não achei assim uma partida super excelente do Martin Silva, não. Achei uma partida regular. Espero que ele faça uma partida regular hoje contra o Bahia de novo. Não quero ver o Martin Silva fazendo milagre, porque eu não quero ver o Bahia chegando com tanta chance de gol na cara do Vasco, né? Então espero que eles tenham mais uma atuação bem discreta, que o Bahia mal chegue na área do Martin Silva lá e ele fique tranquilinho debaixo da nossa meta, tá certo? Na lateral direita, a gente deve voltar com o Lennon. Muita gente achando que o Pikachu poderia voltar para o time aí, na lateral direita, né? Eu acho difícil, eu achava difícil já antes. Agora com essas contusões, fica mais improvável ainda. O Valentim vai ter que mexer em muitas peças nesse time já. Não tem por que mexer naqueles não precisa, né? Para não desconfigurar completamente o time, as peças que ele vai poder manter, com certeza ele vai manter. Por isso que o Lennon continua na direita, por isso também que o Luiz Gustavo vai continuar na zaga, por mais que ele seja um jogador que, nem a gente sempre fala aqui, né? É muito mais um jogador que joga muito mais na vontade, muito mais na entrega do que na técnica, e por isso ele cai tanto na graça da torcida, e por isso também, apesar de fazer boas partidas, ele dá umas vaciladas, como deu contra o Flamengo, onde ele fez uma boa atuação, mas vacilou só nos momentos mais decisivos, né? Botou a cabeça lá para fazer o gol contra no empate da mulambada, e depois ainda foi com excesso de vontade de disputar uma bola no meio campo, tirou o Bruno Silva da partida e fez a gente jogar com um jogador a menos até o final da partida. Então, mas ele é isso aí, o Luiz Gustavo é isso, é muita entrega, é muita vontade, isso ajuda a gente muitas vezes, por mais que às vezes também acabe o tiro saindo pela culatra. Como a gente não tem outro jogador para escalar, o Wesley está contundido, o Breno está contundido, não tem outro para botar no lugar, vai ter que ser Luiz Gustavo mesmo. Vamos torcer para ele ter mais uma boa atuação hoje. Do seu lado, vamos ter aí Leandro Castan, um dos grandes reforços da temporada, né? Um dos grandes nomes que o Vasco trouxe para ajudar a equipe nesse campeonato e que até agora jogou pouco, é verdade, e também não chegou a justificar a sua contratação. Normal, ele veio meio fora de forma, entrou no sacrifício, acabou se contundindo logo ali nas primeiras partidas que jogou, ficou de fora mais um tempo machucado para voltar agora. Então é normal que ele esteja fora de ritmo, é normal que ele não esteja entrosado com a equipe ainda, e é por isso que eu ainda carrego muita expectativa de que ele vá evoluir e se tornar o zagueiro que a gente espera que ele seja. Eu acho que com esses 6 dias aí de treinamento, né, 6 dias para treinar com a equipe e recuperar a forma física, ele já pode mostrar uma evolução na partida hoje, é nisso que eu vou torcer. É também uma figura muito importante pela liderança que ele traz na equipe, né? Um jogador já experiente, um jogador vitorioso, que traz toda essa bagagem para o time, é um cara respeitado dentro do elenco, orienta o time dentro de campo, nisso ele ajuda muito também. E na lateral esquerda a gente vai ter o Ramon, que é um perfil semelhante com o do Leandro Castan aí. É um jogador muito experiente, um jogador que tem muita liderança dentro do grupo, não à toa virou o capitão da equipe na última partida, né? Mas que, assim como o Leandro Castan, tem deixado a desejar nas últimas partidas, desde que ele voltou da última contusão, principalmente, ele ainda não encontrou o seu melhor futebol, o futebol que ele apresentou no ano passado, quando ele chegou, por exemplo, chegou jogando muita bola, transformando ali a lateral esquerda.
Esse ano ele não conseguiu atingir aquele futebol ainda, mas dá para botar isso na conta das contusões, da falta de ritmo de jogo. E vamos torcer aí para esses 6 dias que ele teve aí de preparação, de descanso, terem ajudado também o Ramon a entrar mais em forma e para a gente ver ele um pouquinho mais decisivo nessa partida de hoje. Agora do meio campo para frente, aí que a coisa complica, aí que a coisa fica bagunçada, porque é aí que estão os principais desfalques do time, né? O Vasco, que vinha jogando aí com 3 volantes, perdeu 3 volantes por contusão da semana passada para agora, e isso vai dar uma chacoalhada total no time, né? Antes de sair essa notícia de que o Bruno Silva e o De Sábato estavam contundidos, eu vinha justamente pensando qual dos dois o Valentim ia escolher para jogar ali de primeiro volante. Tava pensando que, se bobear, ele poderia até jogar com os dois no time, mas enfim, agora com as contusões, isso tudo cai por terra, né? Somada a contusão do Raul, que saiu machucado já na partida contra o Flamengo, isso tudo cai por terra. O Valentim se vê obrigado a escalar um time mais ofensivo, vai ter que botar um meio-campo mais ofensivo aí. Talvez não seja problema para essa partida de hoje, onde o Vasco joga em casa, vai ter que tomar a iniciativa da partida mesmo. Nesse caso, pode até não fazer tanta falta. Mas para as próximas partidas, quando a gente for enfrentar o Santos lá no Pacaembu, né? Quando a gente for enfrentar mesmo o Paraná, lá no Paraná, talvez um time que conseguisse ter uma consistência defensiva maior ali no meio campo fosse importante. E por conta disso, eu me pergunto se ele já não vai tentar preparar esse meio campo hoje pensando nessas possibilidades futuras, porque é a realidade do futebol brasileiro, né? Você tem que montar um time preparando ele no jogo de hoje, já pensando no jogo de amanhã, porque não tem tempo para treinar entre as 2 partidas. E o suposto, quem é que herda a vaga de primeiro volante ali? Vai ser o William Maranhão, com certeza. É um jogador de muita entrega, muita velocidade, mas que não tem tanta qualidade ali com a bola nos pés. Então é um jogador perfeito para fazer esse papel de primeiro volante ali, cão de caça, correndo para um lado e para o outro, tentando bloquear o ataque adversário de qualquer jeito. E quando rouba a bola, faz o básico, toca para trás, toca para frente, passezinho ali de 2 metros, para não ter risco de errar, não é mesmo? Do seu lado, quem sobrou de volante pro Alberto Valentim escalar aí? Vai ter que ser o Andrei. O Andrei, que é um jogador de muita técnica, muita qualidade, vai ajudar muito na saída de bola do Vasco, vai ajudar muito chegando como elemento surpresa lá na frente, mas que tira um pouco ali da marcação, né? O poder de marcação no meio-campo fica um pouco debilitado, porque o Andrei, ele dá uma vacilada, não chega a ser tão marcador quanto um De Sábado, quanto um Bruno Silva, ou mesmo quanto um Raul, que é quem ele vai estar substituindo aí. E dali pra frente, aí que a coisa muda mais ainda, né? O Alberto Valentim vai tentar puxar mais um volante para botar nesse time aí, para manter essa característica de 3 volantes em campo. Teria que ser quem? O Bruno Consendei também é um volante mais ofensivo, né? Que não tem tanta qualidade, tanta potência na marcação assim. Por conta disso, eu acho que não. Ele vai soltar o time mais pra frente mesmo. Ele deve ir com o Fabrício no meio campo, que já jogou contra o Flamengo e jogou muito bem, que foi a grande surpresa da partida, foi a qualidade que o Fabrício trouxe para esse meio campo do Vasco. Então acho que é até natural, pelas outras atuações que a gente viu do Fabrício no ano, jogando na lateral esquerda, que a torcida fique meio ressabiada com ele, né? Preocupado com o que o Fabrício vai fazer. É um jogador que tem um pino meio solto ali, a gente nunca sabe o que ele pode fazer. Ele faz uma jogada excelente aqui, para depois fazer uma presepada na jogada seguinte. E realmente eu entendo a preocupação da torcida, mas pelo que ele jogou contra o Flamengo, ele merece esse voto de confiança. Com certeza tem que ser escalado de novo hoje. E vamos torcer para ele fazer uma atuação tão boa quanto ele fez contra o Flamengo. O time precisa disso, precisa de um meio campo ali que traga essa qualidade no passe, que consiga fazer os lançamentos para os atacantes, consiga meter aquela bola um pouquinho mais difícil, né? Que precisa de um pouquinho mais de qualidade para o nosso ataque. A gente não pode ficar só no beabá, tocando aquela bolinha certa de segurança. Desse jeito a gente não consegue chegar com perigo na área adversária. Então vamos torcer para o Fabrício, seja lá o que tenha acontecido com o Fabrício, que fez ele jogar tão bem contra o Flamengo, vamos torcer para isso se manter pelo menos até o final da temporada. Eu acho que a gente, comentei no início do vídeo, né? É tanto azar que a gente tá tendo,
tanto jogador se contundindo das maneiras mais esdrúxulas possíveis, que não é possível que a gente não tenha também uma coisa esdrúxula acontecendo, mas pelo lado positivo, né? Algo que ninguém esperava acontecendo de maneira positiva, e eu espero que isso seja essa entrada do Fabrício no meio campo aí. Vamos torcer para ele realmente ter encontrado seu espaço nesse time e continuar fazendo a diferença que nem ele fez contra o Flamengo. E do lado dele, a gente deve ter quem? A volta do Iago Pikachu, um jogador que eu achava até que ia começar no banco essa partida. Eu acho que o Alberto Valentim ia tentar repetir ao máximo o time do jogo contra o Flamengo. Então, se ele pudesse contar com o De Sábato, se ele pudesse contar com o Bruno Silva, eu acho que o Pikachu não ia começar essa partida, apesar de achar, que nem muitos de vocês, que ele poderia jogar na lateral, apesar de achar que ele poderia jogar mais avançado no lugar do André Rios. Eu acho que, se não fosse essas contusões, ele ia começar o jogo no banco. Mas como a gente perdeu muita gente no meio campo, ele vai voltar para a equipe, tudo indica que ele volta para a equipe, e a gente joga então com 2 jogadores mais recuados, né? O William Maranhão e o Andrei, e 2 jogadores mais ofensivos, fazendo aquele papel de meia clássico ali. O Fabrício caindo mais pela esquerda e o Iago Pikachu caindo mais pela direita. E na frente, jogamos com 2 atacantes, né? O André Rios jogando mais pelo lado. É o grande ponto fraco dessa escalação do Alberto Valentim, na minha opinião, porque é um jogador lento, que não tem muito poder de drible, entendeu? Que não tem uma finalização muito boa. E eu me pergunto se é interessante jogar com um jogador desses caindo pelas pontas. Talvez fosse muito mais interessante, como eu já falei, o próprio Pikachu mais avançado, um Kelvin, por pior tecnicamente que ele esteja, ou então um garoto da base, um Marrone, um Lucas Santos. Para mim, um jogador de velocidade ali, um jogador que tivesse mais poder para driblar o adversário e sair na cara do gol ou sair na linha de fundo, seria um jogador mais interessante. O Alberto Valentim tem apostado no André Rios aí, né, nas últimas partidas, tem funcionado mais ou menos, então é o que a gente deve ver hoje também de novo. E mais uma vez, deve ser opção para o primeiro tempo ali. Acredito que se o Vasco não conseguir construir o placar ainda no primeiro tempo, no intervalo o André Rios já deva sair para a entrada de um desses jogadores que eu citei. E finalmente, jogando mais avançado ali de centroavante, liderando nosso ataque, Maxi Lopes, o grande destaque do Vasco nesse segundo semestre, um jogador que realmente tem transformado nosso ataque, seja fazendo gol, seja preparando o gol para os companheiros. Muito da nossa esperança aí de uma vitória hoje passa pelos pés do Maxi Lopes, então vamos torcer para ele estar em mais uma noite inspirada e liderar o Vasco para essa vitória aí. Bom, isso posto, o que eu espero do time hoje? Já falei para vocês, né? Eu acho que a vitória é super importante, a vitória é fundamental. A gente não pode pensar em outro resultado que não a vitória. E eu espero mais do que a vitória. Eu espero que o Vasco vença e convença. Mostre um time organizado em campo, mostre um time que seja não só seguro na defesa, mas tenha também uma segurança no meio campo, consiga levar a bola com qualidade para o ataque, e no ataque a gente veja um time ali criando muitas chances de gol e aproveitando também. Espero e quero acreditar que a gente vai ter uma vitória tranquila hoje, para não só dar esse fôlego aí na tabela, né, conseguir 3 pontos depois de tanto tempo, como também para dar uma esperança para o futuro de que a gente possa conseguir mais vitórias nas próximas rodadas, com mais frequência do que a gente vem conseguindo até aqui, porque senão a coisa vai ficar muito complicada. Então vou apostar num placar aí, ó, placar clássico, 2-0 pro Vasco, defesa sólida, que não toma gol, e um ataque produtivo, que consegue fazer gol nas possibilidades que ele criar lá na frente, beleza? Gols de quem? Um gol do Maxi Lopes, um gol o Maxi Lopes vai deixar, e outro vai ser do André Rios. Vamos botar nossa dupla argentina aí, liquidando a fatura pro Vasco mais uma vez, Maxi Lopes e André Rios fazendo os gols do Vascão hoje. Beleza, galera? Digam aí nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, né? Qual a expectativa de vocês. Vou deixar o cardzinho aqui também para vocês falarem se vocês acham que o Vasco sai com a vitória hoje, sai com o empate ou sai com a derrota. Vamos medir aí a empolgação do vascaíno com essa partida de hoje. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal caso não tenham assinado e de voltar mais tarde, porque se tudo der certo e nada der errado, depois da partida tem vídeo novo no canal aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.